Olá, muito boa noite. Está começando agora mais uma edição do Círculo de Agni Yoga do Salvador, um programa do Instituto Herish da Paz e Cultura do Brasil. Nós estamos ao vivo pelo canal YouTube Herish TV do Instituto Herish e que bom que você está aqui com a gente. Bem, hoje, nesta edição, nós vamos falar sobre programas de paz, ações pela paz. Então, nós temos a participação do mestre em História, Paulo Barros, para apresentar o programa Vivendo Valores na Educação, iniciativa vitoriosa da Brahma Kumaris, e também contaremos com a participação de Fernanda Paz, ela que é graduada em Comunicação Social, para falar sobre a Rede Pax, da qual ela é co-criadora. A gente vai conhecer essas iniciativas já, mas agora eu vou chamar o presidente do Instituto Herish, Raimundo Santos, para apresentar o Instituto para você que está entrando agora pela primeira vez e para você também que já conhece, vai conhecer um pouquinho mais. Boa noite, Raimundo. Oi, boa noite, Cássia. Namastê. Namastê Namastê. para todos. Paz, saúde e prosperidade para todo mundo. Então, o Instituto Herish da Paz e Cultura do Brasil é uma organização sem fins lucrativos que nasceu fruto do legado cultural de Herish. A sua missão institucional é reduzir a violência através de programas de educação para a paz, a arte, cultura e a Agni Yoga, e implementar ações para a preservação e proteção do patrimônio cultural e natural. Tudo isso foi baseado no legado de Herish, tudo que ele trouxe, tudo que ele deixou para a humanidade, mais de 7.000 pinturas, deixou um tratado de união cultural que foi assinado por diversos países das Américas, né, e pela Índia também, para proteger o patrimônio cultural, a memória cultural da humanidade, deveria ser protegido da guerra e da violência pela bandeira da paz, que é essa que está aqui atrás de mim, nessa pintura de Nicolas chamada Madonna de Flama, onde essa bandeira diz o seguinte, o significado: as três esferas, a síntese das artes, das ciências e das religiões ou espiritualidade, envolta pelo círculo da cultura. Nicolas definia cultura como o cultivo da luz. Arte, ele definia como labor criativo. Então, é muito importante que a gente se conecte com isso, e ele também trouxe, fruto dos ensinamentos que ele recebeu, e Helena, dos mestres, ele teve o ensinamento da Agni Yoga, que, segundo as revelações que ele teve, é a yoga do futuro, né? Agni é fogo e Yoga comunhão, né? E também ela foi chamada de Yoga do coração. A gente define a Agni Yoga, a gente poderia fazer uma definição dela como se fosse uma yoga da vida prática. E a gente pode dizer que é um sistema de pensamento que, embasada em filosofias e religiões de todo o mundo, ela propõe que nós coloquemos na prática da vida a ética viva, os princípios, os valores e todos os ensinamentos que nós recebemos durante todo esse tempo, né, da nossa vida terrestre, dessa caminhada espiritual. Então, a Agni Yoga também é a síntese das diversas yogas que foram dadas ao mundo pelos mestres, e ela propõe realmente uma educação do pensamento, uma educação do coração. Então, a gente tem que perceber essa mudança que existe em cada um de nós, a importância de amar a natureza, a importância de observar o cosmos, porque a Agni Yoga fala da existência de vidas em outros mundos, né? Os mundos sutis, supraterrestre e outros. Então, a gente tem que entrar nessa sintonia. A Agni Yoga fala também da importância da arte, da importância e a necessidade de fortalecer a cultura, e também ela trata dessa importância da gente ler os ensinamentos, dar atenção aos ensinamentos e praticar eles no mundo, né? Ao vivo, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família, em todos os locais. Então, a yoga que fala da yoga do coração
ela não traz nenhuma postura física na realidade a Agni Yoga, mas lógico é admissível pranayama, é admissível as pessoas fazerem exercícios normais que a gente já conhece, mas a Agni Yoga ela trata realmente de questões que nos conectem à natureza, de desenvolver a intuição, desenvolver o nosso potencial criativo e nos transformar em pessoas que possam estar contribuindo para a iluminação da humanidade, para o bem geral. Então, essa é uma visão que eu trago, que a gente do Instituto trabalha com isso, e a gente deseja que todos tenham muita paz, e a gente hoje, no Círculo de Agni Yoga, a gente está tendo essa grata atenção, surpresa e agradecer a presença de Paulo e de Fernanda aqui conosco. Hoje a gente criou um painel Ações pela Paz. Vamos, de vez em quando, aqui estar trazendo pessoas que estão construindo a paz, realizando trabalhos que são importantes para a construção da paz, para que a gente possa escolher a calma, para que a gente possa desenvolver o nosso potencial criativo, que a gente possa dar atenção a essas questões mais primordiais na nossa vida, que são os valores, que são os tesouros que existem, principalmente à luz do nosso coração. Então, são pessoas que estão trabalhando com o coração, que estão aqui conosco, como Paulo e Fernanda. Fernanda está em Capilla del Monte, na Argentina, e Paulo aqui em Fortaleza, da Brahma Kumaris, nosso amigo, nossa parceira, a Brahma Kumaris, e Centro de Raja Yoga. Então, eu quero agradecer muito a eles de ter aceito a proposta de estar conosco aqui para compartilhar essas ideias e das ações de paz que eles trazem, esse projeto fantástico Vivendo Valores, e Fernanda, que foi co-criadora, junto com outro amigo, dessa rede Pax, que tem uma visão de estar integrando as pessoas a notícias do bem, a notícias que nos eleve, que nos traga para um outro lugar, que seja um mundo de paz, que seja um mundo de cultura, um mundo de arte. Então, ela vai estar falando sobre isso, e eu queria abrir somente aqui a nossa live dessa terça-feira, dia 30 de novembro, hoje é o último dia do mês, né, nessa plena primavera. Eu queria trazer aqui somente um trecho do livro Comunidade da Agni Yoga, que o mestre diz assim: criai uma atmosfera de prontidão para a ação. Quando se dá uma pancada, muitas velhas obstruções caem inesperadamente. Muitas batalhas passaram, ainda mais estão pela frente. Cada átomo do cosmos está palpitando. A quietude da morte não é conhecida por nós. Então, quando eu falo desse trecho que o mestre Moria traz no livro da comunidade, do livro da série Agni Yoga, eu lembro também quando ele diz aqui que a quietude da morte não é conhecida por nós, eu me lembro da mãe, da Casa Cira Oblindo, que ela traz uma frase muito rica, é um trecho de um artigo que ela escreve, que ela diz assim: a vida é movimento, é marcha para frente. Nada é mais perigoso do que parar para descansar. E que a gente tem que aspirar sempre. A gente, quando não aspira e quando não se move, a gente morre. Então, essa é uma visão mostrando que a vida é importante, que a vida é movimento, que a gente tem que estar em movimento o tempo todo e sempre realizando, e sempre criando, e sempre trabalhando para o bem. Então, muita paz para todos. Obrigado pela presença de todos. Namastê. Muito bom isso que você traz, Rai, porque a gente sempre ouve falar em paz quase como uma abstração, né? E eu acho que o programa de hoje é maravilhoso porque ele traz ação, né? A paz em ação.
E para trazer a paz em ação, para falar sobre essas ações pela paz, nós queremos chamar aqui a Fernanda Paz. Ela é formada em comunicação social, minha colega, e co-criadora da Rede Pax. Ela vai falar sobre Rede Pax pela manifestação de um novo mundo. Muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, falando direto da Argentina. Sinal de que essa rede ela está no mundo inteiro, né? Você está aí já conectada aí com esse tema e com a Agni Yoga. Gratidão, Cássia, gratidão, Raimundo, pela oportunidade de estarmos aí. Sim, é um desafio que a gente abraçou há 2 anos e vou, assim, muito brevemente, né, com muita consciência e responsabilidade nas palavras, porque o meio da comunicação hoje em dia, a gente sabe que está bastante turbulento e então, assim, eu gostaria de, se for possível, passar um videozinho de apresentação da rede, Claro. para que vocês possam sentir um pouquinho internamente o que é ela, né? E daí eu posso estar começando a falar, então. Tá, tranquilo. Olha, só lembrando a quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois também, que a Fernanda ela é co-criadora desta Rede Pax, e também dizendo a você que está, olha aí, www.redepax.pt, pode visitar o site para conhecer mais a proposta, depois que ela falar aqui, e quem está assistindo a gente agora, nesse momento, já pode enviar perguntas, logo depois a gente vai ter aqui um bate-papo, vai ser bem legal. Fernanda, o espaço é todo seu, a gente está por aqui, qualquer coisa, é só chamar. Ok.
Olá, então, de volta aqui, Cássia, Raimundo e quem está nos assistindo. A Rede Pax, fazer um contexto aqui rapidinho para que quem esteja nos escutando possa compreender, é uma plataforma que criamos em Portugal há 2 anos e ela surgiu de uma sintonia bastante profunda e interna, em especial com uma participação da minha vida pessoal, porque eu sou formada em comunicação social, trabalhei 10 anos na área como repórter na Folha de Londrina, no Paraná, e depois também trabalhei 3 anos na RPC TV, que é afiliada da Rede Globo, na produção. E como eu tinha assim muita sensibilidade com algumas notícias, com algumas reportagens que íamos fazer nas ruas, me tocava muito, assim, porque sempre quando estamos dentro de uma mídia, um jornal tradicional, que está aí colocado dentro do sistema normal, nós temos que obedecer certas regras, e, e muitas coisas que eu via como pessoa mesmo, eu às vezes necessitava deixar de lado, porque eu tinha esse funcionamento da mídia tradicional. Isso me tocava muito, porque eram várias ações, eu trabalhei como repórter em várias áreas, desde a saúde até política, economia e tudo mais, e me frustrava um pouco, porque eu percebia que muitas das pautas que eram lindas, que eram histórias assim muito sensíveis e que tocavam o coração de pessoas que almejavam um mundo mais belo, né? Histórias bonitas, assim, elas não iam necessariamente sempre na preferência das reuniões de pauta. E isso me deixava muito chateada, muito triste, porque eu não tinha tanta autonomia para ter esse espaço. Às vezes, histórias muito simples, mas com muita profundidade, de pessoas que estavam fazendo ações pontuais em suas casas, ou nas comunidades, ou nas suas cidades, e que faziam uma grande diferença a nível de consciência mesmo, né? Exemplos pequenos, mas que fazia muita diferença. Então, depois de 10 anos trabalhando na área, eu deixei de trabalhar por uma opção pessoal e fui viajar de mochila pelo Brasil, pela América Latina. E nessa viagem, sem pretensão nenhuma de fazer projeto nenhum, era mais um tempo para mim, eu fui me deparando com muito mais pessoas lindas, fazendo coisas mais lindas ainda, né? Trabalhos com permacultura, trabalhos com agrofloresta, comunidades veganas, pessoas que trabalhavam com alimentação consciente, alimentação natural, espaços de retiro, de meditação, de silêncio, pessoas que trabalhavam com artes, artesanatos muito belos, e eu ficava com muita vontade de alguma maneira, compartilhar essas histórias. Então, como eu estava assim, muito. Não tinha a parte técnica para poder elaborar isso de maneira mais sistemática, eu comecei a escrever um blog na época. Tinha um blog, uma coisa muito simples, muito pessoal, mas ainda não era o que meu coração estava pedindo, porque eu sentia que tinha que ter a grandeza para acolher a beleza dessas vidas, né, que colocavam suas histórias de maneira tão lindas. Então, assim, um blog eu sentia, não porque eu queria que fosse uma coisa comercial ou tudo mais, mas porque eu queria poder colocar essas histórias num lugar mais belo, né, num lugar, assim, com todas as características de uma plataforma virtual, como são as mídias tradicionais, né? Pensei assim, por que dentro da comunicação existe tanta violência, tanta notícia difícil, com tanta tecnologia? Por que a gente não pode ter o mesmo espaço, o mesmo padrão tecnológico para expor essas histórias lindas, né? Mas eu não sabia como chegar aí. E estava seguindo de viagem, então segui com um blog.
Até que em 2019, quando eu fui para Portugal, sozinha também, nessa busca muito interna, né, num trabalho bastante pessoal, eu estava muito intrigada, porque eu sentia que eu precisava fazer isso. Eu não sabia como fazer isso, tecnicamente. Eu estava muito intrigada, eu não sabia como. E então apareceu uma oportunidade muito legal de. Eu fui fazer um curso num espaço de imigrantes em Lisboa, onde eles recebem os imigrantes para desenvolver projetos e tá, de alguma maneira, desenvolvendo seus projetos, seus talentos e começar, de repente, trabalhar ou fazer alguma coisa em Portugal com essa assessoria de uma equipe do governo português que dá essa abertura para o imigrante. Eu fui nesse espaço fazer esse curso de maneira muito tranquila e não estava. Fui mais para conhecer e também, confesso, para sentir um pouco o calor dos latinos americanos em Portugal, porque a Europa é bastante diferente da gente. Eu senti um pouco essa falta, né, dos latinos. Fui para interagir, para sentir, para conhecer como que era. E quando o professor sugeriu que a gente tinha que fazer um projeto, a primeira coisa que me veio foi isso. Falei, bom, aqui vai ser a oportunidade, então, de eu desenvolver isso. Pensei num jornal impresso, pensei num tipo um jornalzinho mural, pensei em ressuscitar o blog de maneira mais harmônica, mas ainda não estava como o meu coração queria, né? Mas eu escrevi algumas coisas, um esboço do projeto e mostrei para o professor. E a ideia inicial, para poder ser uma coisa mais palpável, eu sugeri então fazer como se fosse uma coisa impressa, até para poder divulgar ali em Lisboa, imprimir para as pessoas e tudo mais. Aí o professor mesmo sugeriu que fosse virtual, até por questões lógicas, né, de acessibilidade e tudo mais. Então, bom, eu voltei para casa nesse dia e pensei, bom, vai ser mais do mesmo, porque eu não tenho muita técnica para desenvolver uma plataforma, eu tenho muito conhecimento de conteúdo, eu escrevo, mas a parte técnica profunda eu não tinha. E nessa noite eu dormi, e eu acho que aqui a gente está falando para um público que está bastante sintonizado aí com a Agni Yoga e deve compreender bem o que eu estou falando, né? Que às vezes a gente recebe alguns impulsos intuitivos que movem mesmo o nosso caminho. E nessa noite eu dormi e de manhã, quando eu me despertei, me veio uma informação que era para eu procurar uma determinada pessoa, que essa pessoa ia me ajudar a desenvolver a plataforma. Essa pessoa, o Pedro Elias, é um escritor em português que vive em Portugal. E o Pedro Elias, ele tem uma série de livros escritos numa área mais assim da espiritualidade também, mas ele é uma pessoa bastante recolhida, bastante escreveu seus livros, mas não tem uma vida pública. Eu havia conhecido ele porque tinha lido um de seus livros e por uma sintonia muito profunda com o que ele escrevia, eu mandei uma mensagem para ele me apresentando e a gente ficou amigo virtual, digamos assim, muito básico, a gente falava muito pouco, eu conversava com ele sobre algumas coisas pontuais do livro que me chamavam muito a atenção. E ele teve essa sintonia interna também de me receber como amiga, porque ele realmente é uma pessoa bastante fechada. E a gente, quando eu recebi essa intuição, eu não quis acreditar, eu fiquei um pouco de vergonha, fiquei um pouco sem graça de entrar em contato com ele para falar desse meu projeto, porque eu achava meio impossível. Falei, nossa, eu não conheço essa pessoa pessoalmente, eu não tinha tanta afinidade com ele para chegar e falar que tinha tido um sonho, uma intuição que tinha que pedir ajuda para ele. E nem sabia o que ele fazia a nível profissional. Eu sabia que ele era um escritor só. Então, quando eu chamei ele por internet,
pedi o contato dele telefônico, porque eu queria externalizar isso de maneira mais profunda. Ele imediatamente captou, foi meio telepático a coisa, e me atendeu, e estava disposto a escutar, e disse para mim que o projeto que eu acabava de falar para ele, que a ideia, supostamente, que eu tinha, de fazer um canal virtual para reunir pessoas, histórias, notícias do bem, tudo que tivesse de mais belo no planeta, em qualquer área, né? Desde a área de artigos, sustentabilidade, agrofloresta, alimentação consciente, tudo que tivesse de notícia do bem, eu queria ter esse espaço. Quando eu falei para ele a minha ideia, ele disse que ele já tinha sintonizado o mesmo projeto, e ele tinha esse projeto, inclusive, escrito num papel, engavetado, como que há alguns anos já, esperando que alguém o contactasse para colocar esse projeto em prática, porque ele não tinha interesse e nem energia naquele momento para fazer isso, mas ele tinha o conhecimento técnico, porque ele é técnico de informática em Portugal, e eu não sabia disso. E ele falou, Fernanda, eu sou técnico de informática, eu tenho esse projeto que você está falando já praticamente pronto aqui, que ele também praticamente recebeu assim, essa inspiração, essa intuição. Se você achar por bem, a gente coloca ele a funcionar. E aquilo foi muito forte, assim, foi como uma coisa bastante profunda. Eu senti muita gratidão, não sabia como, porque a gente está fazendo de pura entrega mesmo. O Pedro paga uma anuidade para essa plataforma existir no sistema virtual. Eu faço toda a gestão de conteúdo, fazemos isso tudo voluntariamente, não existe nenhum tipo de publicidade, não existe nenhum tipo de marketing social ali, é tudo por esse chamado mesmo. E, assim, escrevi o projeto, apresentei no curso que eu estava fazendo em Lisboa, e em dezembro de 2019, eu apresentei esse projeto e colocamos no ar esse vídeo que vocês viram agora no YouTube. Criamos um canal no YouTube também para poder colocar esse vídeo e algumas outras entrevistas que eu já dei falando da Redpax. E então aí começou uma longa trajetória, né? Porque é uma coisa muito que veio do coração, não existe nenhum tipo de apoio externo, alguma coisa assim. A gente entende que o nome Redpax, ele surgiu porque a rede, por ser uma rede mesmo, né, de comunicação, e a palavra pax, a gente sentiu essa necessidade de trazer essa importância do silêncio. A palavra pax, ela vem como se fosse um silêncio por trás do silêncio, para que as pessoas que acessem a Redpax, ela não tenha essa ansiedade de estar em só mais uma rede social ou só em mais uma plataforma digital, mas que ela seja movida pelo coração, que ela se permita estar ali com a alma, né? E não só com o seu intelectual, com a sua mente. Então, a gente não tem pretensão de quantidade de pessoas acessando, a gente tem a humildade de poder colocar à disposição esse canal para as pessoas que sintonizam essa mesma vibração, que seria um encontro de pessoas que estão em todo lugar do planeta. Ela é basicamente mais voltada para as pessoas do idioma português, né? Todos os países lusófonos. Então, por exemplo, há pessoas da África também, que já tem perfil como membro, muitos do Brasil e muitos de Portugal. Mas, com toda essa minha trajetória, essa minha vida um pouco nômade, eu acabei que cheguei na Argentina agora, já vai fazer 1 ano, e desde que eu cheguei aqui, eu acabei contactando algumas pessoas da Argentina também. Então, hoje também há alguns argentinos que acessam com o seu idioma nativo, que é o espanhol, e também podem escrever artigos no espanhol, não existe nenhuma restrição
mas ela é basicamente no idioma português. Nosso sonho é que, com o tempo, a gente possa melhorar mais a parte técnica, porque a ideia é fazer com que ela tenha todos os idiomas, que tudo seja traduzido automaticamente, que as pessoas possam acessar no seu idioma natal também, né? Mas assim mesmo já é uma plataforma muito legal, ela já disponibiliza, as pessoas podem... vou falar aqui, é parecido com as redes sociais que a gente conhece, mas você pode criar um grupo para difundir seus grupos aí, assim como a gente usa grupos de discussão no WhatsApp ou outros grupos, outras ferramentas, a rede possibilita isso. Você tem a seção de artigos, tem seção de vídeos, tem a parte dos projetos, que é a parte mais assim como que o coração da rede, né? Então, assim, a gente incentiva muito as pessoas que têm projetos que nasceram de sua intuição, de sua alma, de seu coração, a colocar ali na Rede Pax, para tornar público para mais pessoas. Então, a gente já tem hoje mais ou menos uns 600 e poucos membros que criaram seus perfis, e estamos mais ou menos com uns 40 projetos cadastrados, desde que ela foi criada, nas mais diversas áreas. Então, existem pessoas que estão trabalhando com essa área muito conectada ao meio ambiente, né, que hoje está bastante difundida, né, principalmente a permacultura. Tem pessoas que têm espaços de retiro, tem pessoas que trabalham com alimentação consciente, pessoas que trabalham com agricultura familiar, tem pessoas que divulgam sua arte, pessoas que pintam belíssimas mandalas. Tem o Clube Poliglota do Brasil, pessoas que dão cursos de idioma gratuitamente, virtualmente, para difundir o estudo de vários idiomas, e tem grupos de pessoas que querem espalhar mais o conhecimento de vários idiomas. A gente sente que as pessoas chegam na Rede Pax com muito entusiasmo, com muita alegria, fazem seus perfis, mas existe uma dificuldade de se manter ali. Por quê? Porque é uma plataforma que não é muito visível, você não tem publicidade ali. Então, a ideia não é mercantilizar o espaço, mas criar uma rede de conexão de pessoas que estão, por exemplo, uma pessoa que está lá em Portugal, que faz um trabalho de bioconstrução e troca informação com uma pessoa daqui da Argentina que também trabalha com bioconstrução, por exemplo, e que essas pessoas possam estar em conexão, que possam estar assim na mesma frequência e se conhecerem, uma oportunidade de se conhecer, né? Então, o que a gente acha, o que a gente sente é que é uma plataforma para poucos, porque ela tem o seu tempo, né? Ela tem o seu ritmo. Não é uma coisa assim na velocidade do mundo moderno, digamos assim. É um canal digital para quem busca mais o estado de presença, para aquelas pessoas que querem ler um artigo com presença, que elas sentam no computador e lê o que aquela pessoa escreveu e sinta a alma do que a pessoa está colocando ali, e não o intelectual, necessariamente, né? Não estou aqui excluindo o nosso intelecto, claro que não, mas essa é a nossa tarefa. Eu sinto que a Rede Pax tem essa tarefa de buscar estimular em cada pessoa que chega o lado intuitivo, o lado sensível, o lado desse mundo novo que a gente está querendo vibrar, que está bastante tenso hoje, mas que a gente sabe que é uma ilusão, porque a gente sabe que quando a gente está ancorado na verdade, na alegria, na beleza, como tanto diz o Raimundo, né? Sempre tá... custa, às vezes, a nossa mente entender a importância da beleza na nossa vida, né? A importância de manter nossa frequência em um estado do belo e de manter a nossa mente na leitura de coisas que nos elevam, de textos que nos tocam o coração, de notícias, de saber de histórias que alimentam a nossa alma, e não mais colocar a nossa atenção em notícias e informações que
mais além de nos confundir, também tira a nossa paz, né? Então, a Rede Pax, ela surge com essa proposta. A gente não quer ser mais do mesmo, e não porque queremos ser especiais, não queremos ser melhores do que ninguém. Só queremos colocar à disposição uma ferramenta para aquelas pessoas que realmente querem respirar na internet, que querem chegar num lugar de acolhimento, que querem chegar num lugar e ver que existe um mundo novo que já está acontecendo, que tem muita gente linda fazendo muita coisa linda em vários lugares e que às vezes numa mídia tradicional a gente não sabe. Ou então numa rede social dessas que a gente está usando hoje com mais frequência, a gente se perde um pouco, porque é tanto ruído, é tanta informação que a gente não consegue filtrar, né? Então a Rede Pax, ela tem esse filtro meio natural. As pessoas que querem muita visibilidade, elas não acabam ficando na Rede Pax, porque a Rede Pax é para quem quer mais silêncio, digamos assim, se é que é possível, né? A ideia é essa. A ideia é tornar público em lugares assim, como o Instituto Horst, que para mim é uma grande alegria, assim, sabe? Eu acho que eu nem imaginava poder estar aqui um dia falando para vocês da Rede Pax, porque eu acompanhava as tarefas do Instituto com um coração tão em vibração tão alta, né? Por ter noção do que é a tarefa da família Horst e do respeito do que é essa tarefa. Então, assim, para mim é uma grande honra a gente poder ter esse pequeno espaço e falar da nossa proposta, dessa nossa humilde sementinha para deixar aí no planeta e colocar à disposição para aqueles que sintam ressonância. E até a gente estar por aqui, a gente vai estar mantendo essa plataforma viva e contamos aí com a colaboração daqueles que sentem isso também, né? Porque é lindo quando a gente vê que as pessoas entenderam a proposta e gostam, né? Recentemente teve uma pessoa do Brasil, uma articulista da rede, e ela me passou às vezes um artigo um pouquinho antes de subir direto na plataforma, porque a plataforma é livre, a pessoa escreve direto na plataforma, não tem nenhuma edição, nada. E é incrível, assim, como a gente vê a profundidade da sintonia, quando a pessoa entendeu o que é a proposta da rede, né? Do novo, desse mundo novo que a gente está querendo tanto ver aqui, a plano externo. E a gente entende que tem que ser de dentro para fora essa mudança, né? Tem que ser nessa lapidação do nosso próprio ego, nas nossas tarefas mais pequenas, para poder irradiar esse novo. Então, esse silêncio também é importante, né? Esse silêncio dos ruídos externos. E quando a gente tiver a possibilidade de estar em conexão com a internet, que seja conteúdos de profundidade, conteúdos que nos ajude a manter essa vibração alta, né? Essa energia boa dessa nova terra que está aí, querendo chegar e que depende de nós, seres humanos, a contribuir com o novo, né? Depende de nós fazer essa atitude, essa sair da inércia do velho e nos arriscar para o novo, que nós sabemos para onde estamos indo, mas sabemos que é muito melhor do que passou, do que a gente não quer mais viver, né? Então, eu vou deixar aqui, eu acho que mais ou menos já está. E também para deixar tempo aí, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição para responder. E vamos somando aí nas tarefas. Muita gratidão. Nossa, fiquei tão impactada, porque assim, nós falamos a mesma língua, né? Eu também tenho uma história um pouco assim, mas a gente conversa daqui a pouco. Fernanda, muito obrigada, viu? Muito bacana a sua proposta, muito mesmo. Motivadora, inspiradora. A gente se sente bem, né? Sabendo que não está sozinho. Nós Não. somos, né?
Muito bom. Essas descobertas são maravilhosas. Eu acho que a Agni Yoga ela faz isso, né? Quando a gente se encontra, a gente falando sobre essa proposta, né? De paz como um chamado para ação mesmo. Então, assim, eu vi isso no seu trabalho na Rede Pax e a gente vai poder conversar mais um pouquinho daqui a pouquinho. Eu vou chamar agora, Fernanda, Sim. vamos chamar, né, o Paulo, porque o Paulo Barros ele vem trazendo aí também uma proposta maravilhosa, que é o programa Vive, uma abordagem educacional em valores humanos. Eu conheci esse programa um tempo atrás, assim como a Fernanda também sou jornalista, né? Eu já trabalhei em vários jornais e tudo, e eu tinha uma coluna, Fernanda e Paulo, e era uma coluna que se chamava Oráculo, era uma coluna no jornal Correio, e falava só sobre esses temas aí. Eu fazia outras, tinha outras atividades, mas tinha esse espaço. Era um jornal naquela época standard, né, impresso, então era um espaço bem bacana. E eu conheci o programa Vivendo Valores pela Educação, na época que quem fazia a Brahma Kumaris, enquanto esse programa, Lauro de Freitas. E eu fui conhecer, então fiquei muito encantada. Nossa, como seria tudo diferente, né? Se a gente pudesse levar esses valores e viver as pessoas, as crianças já experimentando isso daí. Então, o Paulo Barros é mestre em História, professor da Brahma Kumaris e membro da gestão do programa Vivendo Valores na Educação no Brasil. Então, ele tem bastante propriedade para falar com a gente sobre esse tema, apresentar para a gente. Vamos ficar aqui, eu e Fernanda, nos bastidores, Paulo, juntamente com o Raimundo. A gente vai te ouvir e logo depois a gente entra aí para a gente trocar ideias aí sobre esses programas incríveis aí sobre paz, a paz em ação. Até já, fique à vontade. E quem tiver perguntas, vai colocando aí, tá? No chat, daqui a pouco a gente encaminha aqui para os nossos palestrantes. Boa noite, Raimundo, Cássia, Fernanda e aos que nos escutam. Muitíssimo obrigado pelo convite, em nome da Brahma Kumari e em nome do programa Vivendo Valores da Educação. Uma imensa gratidão por estar aqui com vocês e expressar meu imenso entusiasmo e alegria por ser mais um que está conectado a redes, né? Redes de positividade, redes de esperança, redes de ações positivas, de ações pela paz. E eu estou aqui como representante do programa Vivendo Valores da Educação e do Brasil é coordenado pela Brahma Kumari. Mas também estou como um professor de ensino médio, de escola pública, e professor de História e Psicologia, e como um cidadão planetário que está conectado com todas as perspectivas feitas desde o coração, com generosidade, com esperança e que acreditam num mundo melhor, como diz a bela canção do Ivan Lins. E a ideia que me veio à mente é falar do programa que nós chamamos no Brasil de Vive, né? Um pouquinho de história, né? A princípio, como surgiu esse programa, ele surgiu em 1996, quando um grupo de educadores representando 5 continentes reuniram-se em Nova York, na sede do Unicef, e inspirados em suas experiências de vida como educadores, inspirados em alguns projetos e programas que haviam sido levados a cabo pela Brahma Kumaris e por outras instituições, na própria ideia de educação do Unicef, na Convenção dos Direitos da Criança no texto que está no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, que ressalta o direito à dignidade de todo ser humano. Essas pessoas começaram a pensar um programa de educação em valores humanos. E logo criou-se um projeto piloto em algumas regiões, em alguns países, e
também logo saiu um jogo de livros, que depois virou um jogo maior, que foi traduzido para várias línguas, inclusive para o português. E paralelamente, no Brasil, um grupo de educadores, logo no princípio, eu fiz parte, não como o grupo, o núcleo, né? Mas, assim, acompanhei esse grupo no Brasil, esse núcleo, né? Fazendo formações, e nas minhas viagens à Índia, a Brahma Kumaris, eu conheci mais brasileiros, né? Pessoas de diferentes países, fizemos muitos encontros e oficinas, e encontros no Brasil, seminários. Fui 2 vezes a Oxford para formações de uma semana sobre esse programa com os principais criadores, né, diria, os principais cabeças que inspiraram, né, entre elas a Diane Tillman, que é a coordenadora de conteúdo, de formação e principal escritora do material didático internacional. Mas o Brasil, o Brasil com a nossa extrema criatividade, né, e foi criando assim, envolvido com o programa internacionalmente, mas foi criando a nossa própria percepção, a nossa própria adaptação, a nossa visão a partir da nossa cultura, né? E foi sendo criado alguns materiais, apostilas, CD com reflexões meditativas, CDs com músicas, jogos de carta para trabalhar virtudes com as crianças e, enfim, depois publicamos livros com artigos e experiências, trabalho com valores em várias partes do Brasil. E hoje o programa está com 25 anos, nós comemoramos esse ano, os 25 anos, e nós estamos com um projeto em curso, estamos preparando um e-book para lançamento no ano que vem, exatamente por ocasião desses 25 anos, né? Então, um pouquinho de história, né? E também ressaltar que o programa Vivendo Valores da Educação, ele é coordenado internacionalmente por uma associação, a LIFE, que é a sigla para o inglês Association for Living Values Education, né? E Associação para o Vivendo Valores na Educação, que fica na Suíça. E em cada país o programa tem uma coordenação, né? Alguns países têm o que nós chamamos de pontos focais, em outros países tem uma coordenação nacional. No caso do Brasil, quem coordena o programa é a organização Brahma Kumaris. E qual é a proposta do Vive, né? Doravante vou chamar só Vive. É uma educação holística, uma educação para a paz, uma educação integral, uma educação fundamentada na espiritualidade. E quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala das nossas virtudes, dos nossos valores, né? E o programa, ele considera essa nossa múltipla dimensionalidade, né? Nós somos o biológico, somos o social, somos o cultural, somos o emocional, o espiritual, o cognitivo. Então, o programa, ele se centra nessa perspectiva, né? Mas, assim, particularmente, o que me chamou a atenção no Vive, e coincidiu de eu estar começando a minha carreira como professor de escola pública, foi exatamente propor ferramentas para que a gente trabalhe uma educação holística, uma educação baseada na espiritualidade, com uma metodologia muito atrativa, muito simples, impactante, transformadora, bonita, artística, enfim, eu diria quase total, né? E eu me encantei com isso, né? E esse encantamento já dura 25 anos. E hoje as minhas ações com o Vive, elas são como professor em sala de aula. Eu trabalhei muito mais em sala de aula com o Vive, quando eu dava aula para ensino fundamental, hoje para o ensino médio, que já é um
estágio de educação que se cobra muito os estudantes para as avaliações externas e para ingresso em universidade. Então, nos é cobrado muito essa coisa e às vezes a gente é meio que, eu diria, né, como é o termo correto, talvez penalizado, né, por esse não sobrar espaço, né? Mas aí o Vive é um programa muito interessante. Você não precisa parar de ensinar matemática, geografia, história, sociologia. E eu atualmente dou aula de história, que é a minha formação, e dou de sociologia pelas minhas próprias experiências como professor e como pesquisador, e atualmente eu estou pesquisando na área de educação intercultural em valores humanos, e isso entra muito na antropologia, na sociologia. E então o Vive ele abre essa perspectiva para que a gente não precise parar de dar aula de sociologia ou de história, de matemática para falar de valores. Os valores estão intrínsecos em tudo aquilo que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente sente, e a gente pode abordar uma temática sociológica, historiográfica ou geográfica dentro de uma perspectiva humanitária, de uma perspectiva de valores humanos, de uma perspectiva ética, de uma perspectiva de transformação, que é isso, é o objetivo da educação, é o que todo mundo fala, mas na verdade é que muitos poucos o fazem, né? Essa é uma crítica, inclusive, que eu faço ao nosso sistema macroeducacional, né? Que está tudo muito bonito, né? As propostas de educação, mas na prática a gente fica muito ainda nesse foco, né? Meio para o mercado, meio para a universidade, meio para o acadêmico, né? Mas, como diz os estudiosos dos currículos, o verdadeiro currículo, o currículo real é aquele que acontece na sala de aula. E eu acredito muito nisso. Inclusive, eu falei hoje nisso, sala de aula, né? E a gente faz coisas muito bonitas em sala de aula quando a gente tem essa crença em nós mesmos e no outro que está conosco, né? Então, o Vive ele propõe uma formação, tá? Para que os educadores conheçam o seu objetivo, né? Qual é o objetivo do Vive? O objetivo principal é criar uma atmosfera de valores em ambientes educativos. E como se cria essa atmosfera de valores? Propondo aos estudantes atividades fundamentadas em valores, aulinhas, oficinas, projetos, atividades no ambiente de sala de aula, no âmbito escolar, comunitário, atividades com pesquisa, com arte, com técnicas de relaxamento, como meditação, visualização, relaxamento, com literatura, produção textual, ciência, enfim, bastante amplo, né? E em um outro aspecto é a nossa postura enquanto educador, né? Que a gente contribui para que essa atmosfera de valores seja criada em sala de aula com estudantes. O nosso apreço pelo outro, entender que nós somos seres especiais, virtuosos, todos nós temos valores, mas é importante que esses valores eles sejam estimulados, eles sejam compartilhados, né? O Vive advoga da ideia de que os valores humanos são inerentes, é como se estivesse no DNA da nossa energia espiritual, da nossa consciência, mas que esses valores eles têm na sua expressão uma dimensão sociológica, né? Uma dimensão social, ou seja, das relações humanas, né? Nós precisamos nos relacionar para que possamos compartilhar valores. Eu não, eu não posso expressar minha paz se eu vivo só, isolado numa caverna. Eu até que posso, né? Eu posso meditar, espalhar minha paz para o mundo. Mas assim, o impacto maior disso é a convivência com o outro, quando
Nós compartilhamos a honestidade, compartilhamos a paz, compartilhamos o respeito, a compreensão, a empatia. Isso é o que faz a diferença. Então, tudo isso constitui a atmosfera de valores, né? O diálogo, resolver o conflito de forma positiva, né? Não tratar o conflito como algo negativo, é uma questão muito interessante do Vivendo Valores. E nessa formação que é proposta aos educadores, que ela pode ser de 30 horas, pode ser de 20, ou pode ser dada em uma oficina mais curta, vai depender da demanda, da ideia da instituição. Nós trabalhamos basicamente com uns 5 pilares, né? O primeiro é a nossa compreensão de valores. O que são valores para nós? Como nós segmentamos os nossos valores? E esse primeiro momento é muito introspectivo, e todos são convidados a pensar sobre esses seus valores, as pessoas que lhe inspiram, as leituras, as imagens, as experiências profissionais, enfim. E as pessoas, na medida que elas vão experimentando isso, elas vamos compartilhando aos poucos, parando, né? Nós refletimos sobre os nossos valores enquanto indivíduos, enquanto educadores, refletimos sobre os nossos valores na nossa infância, tendo como foco as pessoas que nos inspiraram. E depois a gente vai constituindo, a partir de uma ideia, de uma perspectiva mais da visualização e também do diálogo, como essa atmosfera de valores ela é criada no nosso ambiente de trabalho. E nós temos 3 aspectos que são essenciais para criar essa atmosfera de valores. A primeira delas é o incentivo e a construção de comportamentos positivos em crianças e adolescentes e jovens, né? Vai depender do seu nível de educação, né? Em que grau, em que estágio de educação você trabalha, né? Por exemplo, partindo do princípio que todos nós temos virtudes, né? O professor trabalhar essa perspectiva do reconhecimento de si e do outro e incentivar a prática desses valores. E aí nós construirmos a transformação, né? Enquanto desenvolvendo o processo educacional. Isso é muito interessante, né? Uma das dicas, né? A formação propõe várias dicas para trabalhar isso com crianças maiores, com jovens, com adolescentes, e é muito interessante, né? Tudo isso fundamentado em teorias da pedagogia, da psicologia e, obviamente, nas experiências profissionais dos escritores do material Vivendo Valor. Um outro aspecto é usar a escuta de forma ativa no processo de educação, e, sobretudo, para resolver conflitos, né? Nós, em geral, temos dificuldade de escutar, e professores que trabalham essencialmente com a fala e com muita gente, eu reconheço, têm essa dificuldade de escutar. Essa é uma prática que eu exercito há anos com a meditação, junto com os Brahma Kumaris, eu exercito há anos com os meus estudantes, né, de escutá-lo, né? E eu tenho percebido que eu tenho escutado melhor as pessoas na medida que eu tenho me escutado melhor, né? E isso é impressionante, porque não só ajuda a gente a evitar os conflitos, mas como, quando eles acontecem, a resolvê-los de forma positiva, né? Essa semana, por exemplo, um aluno me fez uma pergunta tão óbvia que eu tinha já dito, né, que é uma prática que a gente já tem há 3 anos, né, com eles, e eu já tinha dito, reforçado aquilo, e ele me fez uma pergunta e eu falei de forma, assim, bem clara, não. E ele falou assim, mas você não precisava falar comigo assim, né?
E, e eu pensei assim, nossa, mas está tão claro isso em 3 anos, que a gente trabalha assim, que é decidido, que é acordado, que todos nós trabalhamos assim. Mas a minha personalidade de escuta me levou a entender aquela pessoa. E quando ele veio a mim entregar um texto que estava produzindo, eu me desculpei de maneira carinhosa e bem-humorada, né? E ficou tudo resolvido, né? Sorrimos os dois, né? Sorrimos, não sorrimos um do outro, sorrimos juntos, né? Que essa é uma perspectiva interessante, né? Não sorrir dos outros, mas sorrir com os outros, né? Sorrimos um com o outro, né? Isso vem da escuta, né? Essa semana eu estou fazendo uma prática de escutar os meus alunos sobre as experiências deles nesse tempo de pandemia. E, e eu tenho descoberto coisas lindas, e muitos alunos passaram a pintar, fazer poesia, ouvir cantores que eles não conheciam, tocar instrumento, aprender a tocar uma canção, e desenvolver alguma técnica de trabalho, estão ganhando dinheiro, sabe? Gente dando aula de inglês, alunos de 15 anos dando aula de inglês, alunos dando, sei lá, aula de pintura. E isso é impressionante, né? Como eu tenho visto isso com muito apreço, né? Que é exatamente a educação em valores, ela considera o todo, né? Mesmo aquilo que não é desde uma visão grosseira, que não é positivo, a educação em valores considera positivo. Por exemplo, o conflito. O conflito é positivo, como eu disse antes, na medida que ele é resolvido uma perspectiva positiva, né? E um terceiro ponto é a transição para uma disciplina fundamentada em valores. Ninguém gosta de disciplina, ninguém gosta de controle. Em geral, os estudantes acham a escola chata, porque ela é cheia de normas, né? E algumas até desnecessárias, mas ao mesmo tempo são necessárias, porque imagina uma escola com tantos alunos, tem que ter muita norma, para os professores também. O VIV, ele propõe a disciplina não como uma coisa imposta, mas algo discutido, dialogado, debatido com os estudantes. Por exemplo, as normas de sala de aula serem criadas pelos estudantes, os projetos da escola serem debatidos com os estudantes, né? E mesmo as coisas aparentemente desagradáveis, como ser pontual, entrar e sair no horário, datas e dias para entregar as atividades, isso passa a ser algo decidido com todos, respeitado por todos, e passa a ser um ato de construção de valores, né? E, geralmente, quando a gente dá uma formação em uma instituição, ou mais de uma instituição juntas, a gente propõe que os participantes criem um projeto de educação fundamentado em valores humanos, né? Levando em consideração o ethos da instituição. Então, é claro que a formação ela é recheada com troca de experiências pessoais, com oficinas, com práticas do Vivendo Valores da Educação, para que eles entendam a estrutura das lições, dos exercícios. Não é bem um exercício. A estrutura das oficinas, né, das lições que são propostas no material didático, né? E do ponto de vista da teoria do VIVE, eu já mencionei, é criar uma atmosfera de valores, né? Qual o objetivo de um ambiente educacional é que todos se sintam amados, respeitados, valorizados, compreendidos e seguros, né? E num ambiente onde as pessoas se sentem assim, elas criam comportamentos positivos. Em contrapartida, um ambiente onde as pessoas são controladas, onde há raiva, onde há medo, onde há sentimento de punição, o que acontece? As pessoas se sentem desconfortáveis, se sentem desrespeitadas, não se sentem aceitas. E então, os estudantes desenvolvem comportamentos negativos, né? E os professores refletem muito sobre esse aspecto teórico durante a formação, e a metodologia é muito rica, como eu já mencionei. Usa
todos os matizes de arte, questões ambientais, questões sociológicas, históricas, antropológicas, meio ambiente, espiritualidade. E o programa ele se propõe ser aberto para todas as culturas. Quando eu fui a Oxford 2 vezes, 2004 e 2003, eu me encantei que tinha professores de todas as partes do mundo, né? Professores hindus, professores muçulmanos, professores cristãos, professores de outras culturas, de outras crenças, de países tão diversos, e a perspectiva era a mesma, né? O encantamento, a crença de que uma das perspectivas de êxito para a educação no mundo, não só do nosso país, é a educação fundamentada em valores. Tá bom? E eu acredito que eu falei o essencial, já estamos aí próximo de concluir, e eu deixo aqui agora para que nós possamos debater um pouco. Muito obrigado. Muito boas as explicações, né, Cássia? Muito bacana, maravilhoso esse projeto. Fernanda, eu queria fazer uma pergunta à Fernanda. Fernanda, quando a gente estava aqui você falando sobre a Rede Pax, eu já entrei na Rede Pax, já fiz minha página, já coloquei minha foto, já comecei a divulgar algumas coisas, né? Para o Instituto, para começar a fazer os testes. Agora eu queria saber como é a interação entre as pessoas que entram na rede. As pessoas que já estão na rede sabem quem está entrando agora, novo, como é esse sistema e como é que as pessoas fazem, por exemplo, aproximação, amizade ou troca de informações e trabalho. É assim, quando a pessoa cria um perfil, de imediato ela já recebe um e-mail, né, como que uma saudação da Rede Pax, digamos assim, passando mais ou menos as orientações de o que fazer na parte técnica, que é muito simples, na verdade. É mais esse e-mail que a gente colocou para que as pessoas recebam, é mais para a gente criar mesmo essa proximidade, para que não seja uma coisa muito máquina, né? E os contatos entre os próprios membros, eles acontecem porque quando a pessoa está online, quando você entra na plataforma e está online, vai aparecer num campo da plataforma a imagem, a foto pequenina do perfil de cada membro que está online naquele momento. Então, as pessoas sabem quem está ali online e quem chegou novo, recente, a prioridade da plataforma é manter sempre atualizado aquela pessoa que chegou por último, por atualização de quem chegou por último. Então, por meio desse movimento, quem está entrando ali na rede vai ver quem chegou por último e são as pessoas que estão há menos tempo na plataforma, quem chegou por agora, né? E aí, assim, eu já percebi que os vínculos, eles se dão por afinidades. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa entra e vai dar uma navegada nos projetos, e se tem alguma afinidade com o projeto que tem a ver com alimentação, por exemplo, ela entra no projeto de uma pessoa lá de Portugal, por exemplo, e aí ela entra no perfil daquela pessoa e faz o contato entre elas. É tudo muito... depende de cada um, né? Uma coisa legal também é que ela tem bastante privacidade, assim, técnica, inclusive, sabe? Não tem nenhum tipo de... Isso que a gente escuta falar muito das redes, de invasão de privacidade, de dados, tudo isso não existe. A base da plataforma ela é um software que foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas a matriz é vietnamita.
e nem o Pedro, que é a parte técnica da plataforma, não acessa os dados pessoais da pessoa. Então, assim, tem uma segurança, uma limpeza nisso também, que é muito legal, né? Que não existe muito hoje em dia nessa coisa da internet. Muito bom. Muito bom, Fernanda. Obrigado. Já fui na Maravilhoso. prática aqui logo agora perguntando, né, Cássia? Já fui Não, mas é entrando na isso. Agora, página, nesse momento, é criando. um bate-papo mesmo, né? Porque os projetos já foram apresentados e a gente aí, enquanto não chegam perguntas aí do nosso público, a gente vai perguntando entre nós. Eu Gostaria queria fazer uma pergunta também a Paulo. Paulo, qual a experiência mais enriquecedora do Vive? Vamos fazer um recorte, por exemplo, aí em Fortaleza. Você está em Fortaleza. Ou se você quiser trazer alguma experiência de algum lugar. Algo que foi realmente transformador para as pessoas em relação ao Vivendo Valores em Educação, que chegou e que trouxe que estava dessa forma e que daquela forma que estava, ela modificou ou se transformou, ou se adaptou e se adequou e se recriou e está com uma outra cara, vamos dizer assim. As experiências de resultados sobre esse projeto Vivendo Valores, esse programa. Tá, só ligar aqui o meu carregador. Tá. Eu vou compartilhar três. Eu acho que a primeira, não é que seja a principal, mas é a que eu vivencio, é a minha própria experiência de vida, né? Quando eu comecei a trabalhar cotidianamente como professor, eu já comecei com a espiritualidade, né? Mas eu não conhecia o Vive ainda, né? Eu tinha a experiência da meditação, e isso, obviamente, eu levava com a minha atitude, né? Mas assim, eu não tinha um suporte metodológico teórico para trabalhar com isso. Um ano depois eu conheci o Viga, aí sim, eu tive suporte, eu tive modelos de atividades, eu tinha texto para ler, e, e com o tempo eu comecei a criar minhas atividades, a produzir os meus textos, né? E comecei a produzir com os alunos também, inclusive eu cheguei a montar 2 livros de poema criados em sala de aulas com os estudantes. Um deles foi publicado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, o segundo a gente não conseguiu publicação. E, assim, a história, né, da minha prática, de eu ir aprendendo a escutar, a apreciar, a incentivar, a construir comportamentos positivos, a resolver conflitos de forma positiva, né? Essa é uma experiência muito bonita da minha própria história com os estudantes. E eu escuto muitas vezes alguns estudantes dizerem coisas muito bonitas. Geralmente, quando eles saem da escola que me encontram, eles não vêm falar para mim: ô Paulo, aquela aula sobre o feudalismo foi chocante. Ô Paulo, aquela aula sobre a, o Brasil do açúcar foi fantástica. Ele sempre diz: puxa, Paulo, tenho saudade dos relaxamentos, da meditação. Poxa, Paulo, você me inspirou a me ver de forma positiva. Paulo, eu passei a gostar de natureza, ouvir música suave, sabe? Eu, eu passei a tratar meus filhos, ou meus familiares com mais respeito, mais carinho. Eu sou uma pessoa mais positiva. Então, isso é interessante, né? Porque, às vezes, a educação, eu comparo muito a educação como uma seara onde a gente semeia, né? E às vezes, né, quem é do sertão como eu sabe que as sementes ficam ali, às vezes 6 meses, 8 meses, esperando a chuva, e nascem, né? E, e aí chove 3 meses, ou às vezes até menos, e quando a chuva para, aquilo seca tudo rápido, e a semente espera ali naquela terra árida por mais um tempo. Às vezes a educação é assim, você acha que o que fez não foi tão efetivo, não foi tão valioso, e às vezes as pessoas compartilham experiências, né? Uma outra experiência, um dia um aluno, um ex-aluno, que já está concluindo o mestrado na Fundação Oswaldo Cruz, nós entramos em contato, e
E ele falando, esse tempo da pandemia, que ele estava pesquisando, escrevendo, e que em alguns momentos ele ficava muito cansado, né? Mas que ele se valia das técnicas de meditação, de relaxamento que ele havia aprendido na escola, né? Então, são coisas assim, né? Coisas pequenas, mas tão grandiosas, né? As pessoas, como cidadãos, assim, no seu campo profissional, eles passam a pensar na importância da honestidade, do respeito, da tolerância, de conviver com o diferente, né? Eu trabalho muito nessa perspectiva de educação em valores humanos e interculturalidade, né? Assim, eu percebo que alunos meus que são racistas, homofóbicos, quando começam a estudar no primeiro ano, quando eles terminam o terceiro ano, eles já têm outra perspectiva de análise, eles já têm uma compreensão mais humana, mais inclusiva do outro, isso é muito interessante. Então, outra experiência foi uma escola chamada João Germano, aqui em Fortaleza, num bairro chamado Conjunto Palmeiras. É um bairro bem violento, periférico, mas que tem umas experiências bonitas, como eles têm uma moeda única lá, uma moeda, não é moeda única, é uma moeda que circula no bairro, que agora eu não lembro o nome, né? Até o filósofo Edgar Morin cita essa experiência em um dos seus livros, né? Tem uma moeda que circula no bairro, que eles usam para tudo, né? Depois eu vou lembrar. Acho que é Palma, pronto. Palma, porque o bairro é Conjunto Palmeiras, né? E essa escola tinha uma diretora incrível, né? Ela tinha um trabalho com o meio ambiente. Quando ela conheceu o Vive, ela não só fez uma formação para a escola, como ela se tornou uma voluntária, ela e outra professora da escola, uma voluntária, uma excelente facilitadora que conduziu formações no Ceará, em Pernambuco, em Rio Grande do Norte, e em vários locais do Ceará. E o Vive passou a fazer parte do currículo cotidiano daquela escola. E a ponta da escola serviu de modelo para a Prefeitura de Fortaleza. Qualquer coisa de educação mais humana, holística, essa escola era chamada para levar os estudantes, para levar as produções dos estudantes. Era uma coisa incrível. E o ponto-chave da atividade com valores nessa escola era a acolhida, que a escola todo dia fazia, que os pais iam para deixar os filhos e ficavam, participavam, né? Infelizmente, essa diretora aposentou-se e outras gestões entraram e a gente perdeu o contato com a escola, né? E a terceira experiência foi a Associação de Meninos e Meninas de Olinda, que era coordenada pela professora Liane, e tinha uma ajuda de uma organização canadense, e trabalhava com educação integral, educação, né, o dia todo, oferecendo alimentos para as crianças, de comunidades bem populares e pobres e violentas, né? E houve uma transformação incrível nessas crianças. Até hoje eles têm contato de alunos adultos, né? Que estão envolvidos com coisas lindas. Inclusive, um trabalho dessa associação foi premiada pela Unesco, né? Um programa chamado Draw Me Peace, Desenhe a Paz. As crianças concorreram e ganharam, né? E eles foram levados, o prêmio, foi uma viagem ao Canadá, inclusive, conhecer escolas canadenses, né? São várias, né? Muitas experiências bonitas, né? E, infelizmente, a demanda tem diminuído, né? Porque a gente usava muitos sábados de planejamento. Isso saiu do programa das escolas, né? As escolas usavam muito esse sábado de estudo e de planejamento para formações. Mas, assim, com esse boom de atividades virtuais, a gente já começou a fazer algumas coisas, né? Como lives, fizemos uma formação, inclusive ter participantes de outros países, né? E a gente está em processo de montar um curso EAD, mas assim, tudo que é feito de forma voluntária é lindo desde considerarmos o amor, a generosidade, mas assim, a quantidade de voluntários às vezes é pouca, né? E os voluntários geralmente trabalham, o tempo dele é muito curto para dedicar aquilo, né? Cada história é Obrigado, Paulo. fantástica, né? Ótimo. É tão bom a gente ouvir experiências, né, e resultados do trabalho e receber essa energia em troca, né, essa energia de gratidão e de respeito a essa transformação que cada um tem, né, ao seu tempo, né?
o processo de educação é mínimo, de acordo, é processual, de acordo com a consciência de cada um. Aí eu queria, Cássia, se não tiver pergunta, eu queria voltar agora para a Fernanda, para perguntar a ela o que é que nós podemos fazer para divulgar essa ferramenta da rede Pax. O que é que a gente pode estar fazendo para que essa rede Pax seja mais divulgada, que as pessoas conheçam, acessem, façam uma página, façam um perfil e possa contribuir com essa proposta que é muito enriquecedora e que a gente vê, né, Cássia, construtora da paz, né? Que a Agni Yoga e outros ensinamentos falam muito, Nicolas fala, né, dessa importância de construir a paz, de criar possibilidades e criar muito para que as pessoas possam interagir muito com essa energia, com esse mundo de paz, né? Então, eu achei a proposta de que Fernanda apresentou muito interessante. E aí, o que é que poderíamos estar, cada um de nós que estamos aqui escutando, Fernanda e Paulo, o que é que a gente pode estar fazendo para estar divulgando esse trabalho, não só a Fernanda, como também o Paulo, o que é que a gente todos podem estar fazendo essa multiplicação, né, de ações importantes. Bom, Raimundo, eu acho que vocês já estão fazendo, né? Gratidão aí por essa oportunidade. Isso já está contribuindo muito da gente poder estar aqui expondo a existência da plataforma nessa entrevista. E eu acho que é assim, é que nem o Paulo estava contando aí as suas experiências e os retornos dos alunos, né? Com o tempo a gente vai entendendo que essas sementinhas pequenas e esse grande tocar no coração do outro é muito mais valioso do que grandes coisas. Então, assim, eu já estou super feliz de estar aqui colocando, porque está disponível no site de vocês, está disponível no canal. A gente sabe que quem vai conectar vai chegar de alguma maneira e sempre que for possível, tiver espaços que vocês souberem que a gente pode estar oferecendo, ter a oportunidade de estar falando, divulgando de alguma maneira, essa seria uma contribuição para poder chegar a mais pessoas, porque realmente não há outro caminho. Eu acho que é esse trabalho de formiguinha. E a gente, tanto é que ela foi bastante divulgada no ano quando a gente criou ela em 2019. Eu fiz um ciclo assim de lives na época, tanto é que algumas estão gravadas lá no canal do YouTube da Rede Pax. E depois foi como que um impulso de recolhimento e deixamos a rede fluir com as suas próprias pernas. E agora a gente está sentindo que é um outro impulso, como que retomando um outro impulso de difundi-la novamente, né? Então a gente está fazendo assim. Então, assim, a gente vai colocando a sementinha e quem sente vai nos convidando, se vai abrindo porta, a gente vai indo no fluxo, né? Mas, assim, essa oportunidade de estar aqui falando acho que já é a contribuição do Instituto em si, e quem sentir, tiver tempo e disponibilidade de estar presente também, o Paulo, quem tiver aí colocar os projetos, né, também, e outros projetos, tá disponível. É só chegar quem quiser. Vou sim, vou participar sim, vou pesquisar amanhã. Grata. O que eu penso é basicamente o mesmo que a Fernanda, né? Essa oportunidade que o Instituto Harris está dando, né? De a gente divulgar para outras pessoas o trabalho do Vive é muito interessante, é muito bonito. Eu me lembro que quando eu participei de um Fórum Internacional de Valores no México, em 99, organizado pela Brahma Kumaris, nossa, eu fiquei impressionado como tinha redes de educadores de tudo que era jeito, né? Em todos os lugares do mundo, né? A gente teve contato, conheceu, e a gente lendo a literatura específica sobre educação para a paz, educação em valores humanos, a gente teve tantas experiências lindas no mundo do passado e de hoje, né?
E o VIV, ele faz parte dessa onda de educação para a paz que vem aí desde a Primeira Guerra Mundial, né, que passa pela Escola Nova, passa por Maria Montessori, passa por Celestine Freinet, eu acho que é isso, e passa por Paulo Freire, passa pela educação holística, passa pela Unipaz, enfim. O VIVE faz parte desse movimento para uma cultura de paz no campo da educação, né? Mas eu convido a todos a conhecer a nossa página em português, né? Está muito boa. Quem lê inglês pode ir à página internacional, tem muita coisa, artigos, né? E a nossa página em português, muita coisa do inglês foi traduzido, tem material que os professores podem baixar, modelos de atividade com alguns valores, faixa etárias diferentes, o professor baixar, tem meditações, tem canções, tem vídeos de palestras, tem vídeos curtinhos de reflexão sobre valores, tem artigos em português, né, escritos por nós, né, e, enfim, tem muita coisa que só, como se diz, vasculhando, que a gente vai descobrindo, pode usar, e as pessoas que quiserem entrar em contato conosco, tem lá uma forma, né, de ter um e-mail que pode escrever. Nós somos um grupo que coordena o programa do Brasil e a pessoa, digamos, a pessoa principal desse grupo, né, aquela que é a referência de contato é a professora Núbia Hübner, né? Hübner, que é professora acho que de ensino médio também. O professor Aloysio Monteiro, que é professor da Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro. A Núbia Hübner está aqui, Tá aí, está assistindo a gente. E é a Cleide Romero, que é uma educadora e psicóloga, né? E nós temos vários outros colaboradores, né, de diferentes partes do Brasil, que estão nos ajudando, né? E aí qualquer instituição que queira palestra, oficina, ou mesmo a formação, mesmo que em formato virtual, há a possibilidade, né? Eu digo há a possibilidade porque nós somos poucos, né? Mas é possível ter contato e desenvolver algo, né? Reforçar essa rede de educação para uma transformação para um mundo melhor, né? Maravilha, olha, a gente já está chegando ao finalzinho, mas eu queria deixar aqui uma última pergunta aqui para os nossos palestrantes da noite, porque nós, educadores para a paz, ainda nós que somos jornalistas, não somos professores, mas somos todos educadores para a paz. Vocês já têm uma trajetória, né? Paulo e Fernanda, já têm uma trajetória, ouviram o chamado do coração, partiram com tudo, eu acho que ampliaram ainda mais o sentido da vida, né? No momento que vocês descobriram esses projetos, esses programas, né? Que fizeram pulsar seus corações. Mas eu queria saber o seguinte: no decorrer dessa trajetória de lá para cá, vocês acham que o mundo está mais aberto para o que a gente tem a dizer? Eu deixo a pergunta para Paulo e para Fernanda. Eu acho que sim, está muito mais aberto. Eu vou dar só um exemplo. Às vezes eu fico inquieto quando eu vejo alguém dizer a educação está cada dia pior, os professores estão cada dia menos capazes. Eu falei, mas isso é um absurdo, não é. Eu vejo a minha história, quando eu cheguei nas escolas públicas e como as escolas estão hoje, não é, sabe? Tem as mazelas da educação nacional, a gente não pode negar, mas assim, nossa, hoje as escolas estão mais inclusivas, estão aprendendo a dialogar. É claro que tem os conflitos, né? E
de uma perspectiva maior, eu acho que as pessoas estão mais... Por exemplo, quando eu comecei a facilitar coisas do vídeo nas escolas, palestras e cursos, eu recebia muitas piadas, que aquilo era uma religião, que uma vez uma colega de profissão me disse, ela disse para eu ouvir que eu era um lobo com pele de cordeiro, né? Entrando nas escolas com a coisa perigosa. Próprios colegas da minha escola disseram isso, que eu estava levando uma religião para dentro da sala de aula. E aí eu fui mostrando, não, isso na formação eu mostrava que todo um suporte que o programa tinha de autores clássicos, né, e conhecidos, né, no Brasil, embora não fossem brasileiros, né, e também, claro, o programa tinha uma fundamentação da espiritualidade, que estava na Brahma Kumaris, mas que também estava no cristianismo, que também estava no budismo. Não era um programa religioso, era um programa de educação baseado na espiritualidade, né? Mas hoje não, hoje eu tive alunos que rejeitavam quando eles propunham, alguns pais diziam que não queriam aquilo, né? Raramente alguns alunos, tá? Mas assim, depois disso as pessoas foram vendo que a técnicas de relaxamento, de meditação, são usadas em sala de aulas, em treinamentos, por psicólogos, por assistentes sociais, algumas empresas a usam com seus funcionários. Então, isso contribui para que as pessoas estejam mais abertas. E há uma vasta literatura, há departamentos de universidades de pós-graduação que trabalham com isso, na internet há muita coisa, então hoje está muito mais aberto, né? Muito mais aberto e aceito, e não vejo problema nenhum. Em alguns países, sim, eu conheci amigos da Alemanha, que eles falavam que espiritualidade era uma palavra proibida nas formações do Vivendo Valores na Alemanha. E eu falo, não, no Brasil não, a gente fala de espiritualidade, a gente faz meditação junto. Eles falam, nossa, que maravilha, como vocês conseguem? Eles, não, o Brasil é um país que tem muito preconceito, né? A gente não pode negar, mas é um país de coração grande, é um país que tem o lado acolhedor, é um país formado de diferentes culturas, né? Que recebe imigrantes, que recebeu muito, né? Um país... Isso acho que contribui, né? Nicolas cunhou esse termo, cultura de paz, eu acho que é bem isso, né? É uma construção mesmo, né? Juntar a cultura e a paz, aí é um trabalho aí. E a gente tem muito chão pela frente. E você, Fernanda? Você acha que está se abrindo mais? Eu sinto que sim, porém não significa que seja fácil. Eu acho que somos um pouco, a gente que sente esse chamado do coração, somos um pouco desbravadores de uma nova realidade, assim. Não é simples, porque a gente se depara com muitas adversidades, com muitas provas no caminho, com muitas forças de resistência, como que para tentar nos convencer de fazer o mais fácil, porque nem sempre o chamado do coração é fácil. Ele pode ser fluido, ele pode ser, ele nos preenche, mas surge muitas adversidades, muitas mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que se ancorar cada vez mais nesse propósito interno e fechar os olhos para o que de fora vem contrário, né? Mas não é simples, porque demanda muita energia no sentido de coragem para uma coisa nova, né? Porque normalmente são sentimentos pioneiros, são ações que as pessoas não estão acostumadas, como o Paulo mesmo está falando, né? Imagina, na Alemanha, fazer meditação ou relaxamento na escola. É uma coisa nova para uma mente analítica tão conservadora, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter bastante força interna, mas para não desistir, ainda mais nesses tempos que está tudo muito conflituoso, mas persistir, né? Persistir, porque isso que é o que vale. É isso aí. A gente se descola do sistema, disso que já está colocado aí como normal, né? A gente aí é visto como diferente,
Mas é isso que você falou, somos desbravadores. Então, eu acho que para fechar, aquela imagem do beija-flor carregando um pouquinho de água no bico para apagar o incêndio, vocês acham que representa vocês? Totalmente. Total, né? Eu sempre lembro dessa história. É isso aí. Temos que ser, né, conectados com o coração, com esta verdade, com isso que ilumina o nosso caminho. E eu ouvi outro dia de uma artista, né, que faz parte de uma exposição que o Instituto realiza, né, uma exposição semelhante. Eu ouvi dela assim: mas nós somos muito beija-flores. Então, que maravilha, exatamente. né? Não é? Bacana. E Então é bom. o beija-flor, né, tem essa historinha da água, mas o beija-flor é o que vai de flor em flor, levando doçura, captando doçura, né? É essa coisa dessas atividades bonitas do Vive, da Rede Paz, do Instituto Harry, da Brahma Kumari e tantas outras por aí, né? Que vai levando a beleza, né? Que a gente recebe, a gente vai compartilhando. É isso aí. Continuemos firmes e fortes. Então, Raimundo, deixo com você as palavras finais. Eu gostaria de dizer a você que está assistindo a gente, siga a gente nas redes sociais, no Instituto, no Instagram e no Facebook, Instituto Herish Brasil, olha aí, a Vanilza já colocou aí para a gente. Então, a gente é o seguinte, nós somos uma rede para espalhar a luz e para levar essa palavra de paz e as ações de paz. Fique conectado com a gente. Raimundo, deixo com você as palavras finais e já agradecendo a Fernanda Paz e ao Paulo Barros. A gente ficou muito feliz em ter vocês essa noite, trazendo aí suas incríveis, maravilhosas experiências de paz que tanto vão. Isso, como a Denise colocou agora. Noite inspiradora. Concordo, Dene. Um beijo para vocês. Gente, muito obrigada a todos, obrigada a todos que estão aqui e a todos que vão assistir o nosso programa também. Rai, deixo com você para finalizar. Namastê. Obrigado. Gratidão. Rai congelou, não foi? Então a gente segue. O nosso presidente está congelado só a imagem, porque o coração dele, olha, né? É fogo, o fogo da Agni Yoga. Vamos então. Muito boa noite a todos. Namastê. Vanilza, você que está aí nos bastidores, nos conduziu nessa aventura desta noite. Um beijo grande para você. Gratidão por tudo. Gente, até o dia 14 de dezembro, o Instituto Reis vai fazer o Mahasamadhi de Nicolas e você não pode perder. Até lá. Namastê.